Apocalipse capítulo 22. Chegamos então ao último capítulo deste livro, o qual a gente vem estudando já há algum tempo, algumas semanas, e queria convidar os irmãos a abrirem no versículo de número 14, Apocalipse 22, verso 14. Diz ali a palavra do Senhor: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, porque muitas vezes lemos a Tua palavra e não a compreendamos, e eu agradeço ao Senhor por isso, porque isso mostra o quão pequenos somos. Esta palavra que o Senhor vem guardando, protegendo durante tanto tempo, séculos, e até hoje ela está em nossas mãos, intacta, e ainda assim continua falando aos nossos corações, mostrando quem somos, mostrando a Deus a nossa necessidade de Ti, a nossa necessidade do Teu Evangelho, do Teu Filho Jesus Cristo, mostrando a Tua grandeza, quão grande és Tu, e nos ensinando a vivermos cada dia aqui nesta terra, nos ensinando que dependemos da pessoa do Espírito Santo para compreendermos-la e assim, ó Pai, aplicarmos em nossas vidas esses princípios que glorificam o Teu nome. Então, somente nos ensina nesta noite, pelo ministério do Teu Santo Espírito, a ouvir a Tua palavra, a compartilharmos ela, a estarmos, de alguma forma, testificando das Tuas verdades para aqueles que não conhecem. E se alguém nesta noite que não tem tomado uma decisão ao Teu lado, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que assim o possa fazer. Nós oramos, agradecemos e pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Como dissemos, então, estamos chegando ao final deste livro, do Apocalipse, e a gente, claro que tem muitas coisas para falar, tem muitas verdades inseridas neste livro, mas nós, creio que temos tocado em algumas questões importantes, seja de forma didática ou de forma expositiva. Temos buscado trazer, pelo menos trazer mais dúvidas para os irmãos, para que de alguma forma possam estar buscando mais sobre este livro, entendendo a sua complexidade, mas também a sua aplicabilidade para a nossa vida nos dias atuais. Como temos falado, o Apocalipse não tem que ser apenas um livro no qual eu vou pensar sobre coisas que vão acontecer, mas o que pode acontecer agora, ou seja, o que eu tenho que fazer para este momento, para estar vivendo a vida cristã aqui. E neste último capítulo, nós lemos que João, o próprio Senhor Jesus Cristo, mas João escrevendo aqui, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Na minha versão está no sangue do Cordeiro. Talvez na sua não esteja essa expressão no sangue do Cordeiro, mas fica implícito a ideia, porque lá em 1 de João, ou 1 Pedro, perdão, nós vamos ver sobre isso logo mais. Mas fica implícito a ideia ou a necessidade, é claro, é um princípio básico da palavra do Senhor, que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Logo, ele precisou morrer, verter o seu sangue. Logo mais nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, que faz exatamente esta rememoração da morte de Cristo, derramando o seu sangue por mim e por você, para através desse sangue, ou por esse sangue, estarmos sendo lavados dos nossos pecados. E ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida
e entrem na cidade pelas portas. Este texto fala que todos aqueles que forem lavados pelo sangue do Cordeiro, ou que o próprio Senhor Jesus Cristo lavou, ou procedeu, se deu o processo de lavagem em qual seja o indivíduo, aqueles que creram, é claro, têm direito a 2 benefícios. Se você já passou por esse processo de lavagem dos seus pecados, da sua alma, você tem 2 benefícios que estão colocados aqui. E o primeiro dele é: assista ao direito à árvore da vida. E o segundo, entrar na cidade pelas portas. Portanto, os lavados pelo Cordeiro vão ter acesso a estas 2 bênçãos eternas. Algumas pessoas, como talvez nós falamos na semana passada, vão entender que estes textos não se referem à vida eterna. Não se refere à vida eterna porque por que haveria de ter uma árvore da vida na eternidade? Não é? Por que haveria de ter nações e povos, como narra, por exemplo, o versículo 2? Lá na eternidade não haverá distinção de povos e nações. Por que haverá de ter estas distinções? Por que estas expressões aqui, quando se fala de coisas eternas? Logo, muitos teólogos entendem que esse texto está falando do tempo do milênio, não do estado eterno. São questões teológicas, mas são questões interessantes. É claro que nós entendemos que o tempo do milênio é um tempo limitado, de 1000 anos, por isso milênio, e quando falamos da árvore da vida, por exemplo, nós estamos falando de alguma coisa que vai dar ou vai gerar a vida eterna, não é verdade? Que vai simbolizar ou dar a ideia de vida eterna. E no milênio nós não teríamos vida eterna, é um tempo limitado de 1000 anos. Dessa forma, entendemos que está assim falando do tempo do fim, do tempo da eternidade com o Senhor Jesus Cristo e com Deus na sua glória. No capítulo 22, versículo 1, vai dizer ali: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Está falando, claro, da cidade, da Nova Jerusalém, que nós tratamos na semana passada. Se você olhar do capítulo 21, do versículo 9 em diante, você vai ter ali a descrição da Nova Jerusalém, da santa cidade, que eternamente os santos estarão vivendo ali, tanto os santos do Velho Testamento, quanto os santos que morreram na tribulação, e também os santos do tempo da igreja, ou seja, os santos do nosso tempo, dos dias de hoje. E ele fala então dessas características da árvore da vida, bem como também da cidade, não é? Logo, irmãos, quando nós olhamos para o versículo 14, como já temos falado, se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você tem direito, em primeiro lugar, a ter acesso à árvore da vida. Segue a pergunta: por que uma árvore num estado eterno? Se nós voltarmos um pouco para o passado, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, Gênesis capítulo 2, versículo 9, nós vamos ter o seguinte ali: a criação de todas as coisas. Quando Deus criou os céus e a terra, o jardim do Éden, colocou ali o homem. E no versículo 9 vai dizer: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento,
e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se vocês perceberem no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós temos aqui, especificamente falando, que Deus faz toda a sorte de árvores. Devia ter jabuticaba lá também, com certeza, né? Jabuticaba talvez é uma das frutas mais gostosas, né, que tem. Já comeu jabuticaba? É bom, né? Mas então, tinha toda a sorte de árvores, e dentre todas as árvores que tinha no jardim, haviam duas especificamente que o Senhor nomeia elas. A primeira é a árvore da vida, e a segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que no versículo 16, ele vai dizer que de todas as árvores poderia comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Portanto, a árvore da vida, ou os frutos da árvore da vida, dela poderia comer. Não se vê mais sobre essa árvore, não é? Vai se falar apenas agora em Apocalipse, no estado eterno, quando as pessoas, os indivíduos podem tomar desta árvore e podem dela comer. O que isso pode representar? O que está dizendo isso? Ora, se Adão poderia comer da árvore da vida lá, quando da criação não havia pecado ainda, era porque esta árvore, com certeza, poderia dar ao homem a condição de ter vida eterna. Depois do pecado, não mais, porque eles foram expulsos do jardim e não poderiam mais ter acesso. O pecado faz com que você, eu, não tenhamos acesso a esta árvore, a este fruto, ou seja, depois do pecado, na raça humana, a vida eterna foi excluída. O homem foi impedido de ter vida eterna. Por isso que eu falo que eu tenho 34 anos, né? Porque aos 17 anos eu conheci a Cristo, e a partir dali foi que começou a minha vida. Porque se eu não tivesse conhecido a Cristo, eu morreria em pecado e estaria vivendo a morte eterna, não a vida eterna. A minha vida seria uma condenação eterna no inferno. Portanto, a árvore da vida ali faz-nos lembrar da vida que nós temos em Cristo. É claro que a árvore em si, ela não tem poder para dar a vida, mas podemos entender como um símbolo, e podemos discutir depois sobre isso, sobre todas as significações disso, mas o que eu quero salientar aqui é que no estado eterno, ou seja, naquele momento em que nós passarmos o milênio e agora adentramos aquela eternidade futura com Deus, nós vamos estar ali tendo a condição de viver eternamente com o Senhor na sua glória. É difícil para nós pensarmos isto hoje. Como que vai se dar esta eternidade? Isso nós não vamos cansar, não vamos chegar num ponto em que nós vamos chegar simplesmente e dizer: não quero mais isso, quero experimentar uma outra coisa, eu quero viver uma outra vida. Isto é uma coisa que nós vivemos, pensamos hoje, nesta realidade limitada e afetada pelo pecado. Eu nem sei como explicar isso, mas o fato é que a palavra do Senhor nos fala exatamente sobre isto, sobre esta experiência que teremos na vida eterna. Agora, o que nós temos aqui é exatamente o fato de que nós, capítulo 2, versículo 7, Apocalipse 2, 7, voltando um pouco lá, perceba que a promessa que o Senhor faz à igreja, especificamente à igreja de Tiatira, ele vai dizer ali, Apocalipse 2, versículo 7, depois de algumas orientações para esta igreja, o Senhor elogia esta igreja, o Senhor também repreende esta igreja, mas no versículo 7 ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida
que se encontra no paraíso de Deus, ou seja, exatamente aqui, no estado eterno, naquele lugar onde nós vamos estar eternamente com o Senhor. Mas o que é que nos dá a condição para termos acesso a esta árvore da vida? Se ela dá vida ou não dá vida, é apenas uma representação, é uma árvore real, é uma árvore literal, ou é uma árvore apenas uma metáfora, eu não sei, e também não quero discutir isso aqui. Mas o fato é que nós vamos estar ali e a vida eterna será garantida. Mas como nós vamos ter acesso a esta árvore? Se você conseguir ter, vamos imaginar que é uma árvore real, é uma jabuticaba bem gostosa. E você pode tomar essa jabuticaba e comer, e saborear. Isto vai lhe dar condição de ter a vida eterna e permanecer com a vida eterna, porque você tem acesso a esta árvore. Mas você precisa ter acesso a esta árvore. Você precisa ter acesso a essa fruta. O que lhe dá acesso a isto? Os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Se você hoje que está assentado aqui, ainda não teve a experiência de ter o seu pecado lavado pelo sangue de Cristo Jesus, se você ainda não teve a experiência de dizer, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um fraco, miserável, e nada posso fazer, eu tenho insistido nisso, porque nós insistimos nisso, eu tenho insistido nessa palavra, porque nós como seres humanos, nós insistimos em errar, e eu vou mostrar isso logo mais para os irmãos. Parece que muitas vezes eu posso me tornar pedante, repetitivo demais nessa mensagem, mas qual não tem sido a insistência nossa em, de alguma forma, tentar conquistar a vida eterna pelas nossas próprias forças, pela nossa sabedoria, pelas nossas conquistas, pelo que fazemos, pelo que somos, pelo que temos. Só há uma forma de chegarmos ao conhecimento da vida eterna, através do sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 5, versículo 12, folheando algumas folhas aí atrás, você vai ler o que o mesmo João que escreve Apocalipse vai nos dizer, versículo 11 e 12, 1 de João capítulo 5, verso 11 e 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está na árvore? Não, esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, o que nós temos aqui é uma palavra muito clara. Se você já tem a Cristo como Senhor da sua vida, se o Evangelho já chegou ao seu coração e já fez que você percebesse que você precisa de Cristo, que você precisa olhar para Cristo e dizer assim, Ele morreu por mim, Ele morreu mesmo eu sendo um pecador, mas ainda assim Ele deu a sua vida, Ele verteu o seu sangue, Ele sofreu aquelas dores para que eu pudesse então adentrar aos portões dos céus e ter acesso a essa árvore da vida, para então ter garantida a minha vida eterna. É claro que a vida eterna está em Cristo Jesus. Estamos falando de coisas que não conhecemos com relação à árvore da vida. Mas o fato é que para ter acesso a essa árvore, seja ela como for, você precisa, antes de mais nada, estar em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai estar nos céus. Ninguém vai perceber a glória de Deus. Ninguém vai andar naquela cidade sobre a glória, sobre a luz da glória de Deus, se não passar, se não estiver em Cristo, se não reconhecer os seus pecados. Eu não estou falando de vir à igreja, é claro que não. Eu não estou falando de cumprir este ou aquele preceito, é claro que não. Eu estou falando de um reconhecimento de que eu
nada sou e nada posso. João capítulo 17, versículo 3, o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3, vai dizer ali: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A pergunta é: a vida eterna está condicionada ao fato de você conhecer a Cristo. Você já conhece a Cristo? Você sabe quem Ele é? Nós lemos um texto no início da liturgia: não vos tenho chamado servos, mas vos chamo amigos. Eu vos chamo amigos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo amigos, se vocês fizerdes o que eu vos mando, sereis meus amigos. Há prazer em mim em fazer a vontade do Senhor. Há prazer em meu coração de cumprir os preceitos de Cristo Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto. O conhecimento de Cristo faz com que nós desejemos os seus mandamentos. O conhecimento de Cristo faz com que nós desejemos ser seu amigo. O conhecimento, apesar dos nossos pecados e erros e falhas, mas o conhecimento, ou seja, o conhecer a Cristo, faz com que nós desejemos que Ele seja nosso Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e eu vos designei. O conhecimento de Cristo faz com que eu entenda que eu não determino a minha vida, para onde eu vou ou o que fazer. Falei há pouco sobre a questão das mães. E quão difícil é para uma mãe, eu posso imaginar, que ver talvez os seus filhos indo por um caminho totalmente diferente. E é a nossa tendência humana, muitas vezes julgar, criticar, apontar o dedo, e esquecemos que existe o fator Deus. Existe o fator Deus, que Ele está direcionando a vida de cada ser humano nessa terra. E muitas vezes as mães, no seu zelo, no seu amor, tomam para si, muitas vezes, um peso tão grande de estabelecer para os seus filhos, ou para ela mesma, uma carga, que é de levar a vida dos seus filhos. E se em algum momento ele desviar, me parece que acabou o mundo. Deus é soberano. E Ele quer dirigir a minha vida, a sua vida e a vida dos nossos filhos também. É claro que nós não queremos ou vamos rir quando um filho está passando dificuldades, ou vamos dar gargalhadas quando vemos que ele está fazendo coisas erradas, tomando decisões tolas muitas vezes. Mas é aí onde talvez Deus também está trabalhando na nossa vida, usando os nossos filhos para dizer: confia em mim, confia em mim. O seu filho está na minha mão, por mais que talvez você não entenda, por mais que eu não possa perceber, mas a vida de cada um de nós está nas mãos do Senhor. E é aí onde nós vamos fazer o quê? Dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu confio a vida do meu filho, da minha filha, nas tuas mãos. O Senhor é soberano o suficiente para fazer as coisas como o Senhor mesmo quer. É claro que a nossa responsabilidade como pai, como mãe, nós temos que fazer, claro que sim, mas chega num ponto que não há mais o que fazer. Certa vez eu estava comendo com um pastor na sua casa, e ele me falou, e é claro que eu, na minha juventude, talvez eu tinha meus 30 e poucos anos, é claro que eu não aceitei, porque eu, na minha ideia, achava que a coisa teórica é maravilhosa. E ele disse: Márcio, os nossos filhos estão conosco até. Chega um ponto que nós perdemos a mão. Não tem mais o que fazer.
E aí é só confiar em Deus. Eu falei lá comigo, no meu coração, orgulhoso, né? Endurecido. É nada, né? Se alguma coisa tiver de errado, a culpa é minha, porque você falhou em algum ponto, não é? Pode ter ali alguma responsabilidade, sim ou não, eu não sei, essa não é a questão. Mas a vida vai nos ensinando que não é bem assim. A vida vai nos ensinando que nós podemos fazer tudo de acordo, mas chega um momento que nós temos que dobrar os nossos joelhos e reconhecer que Deus é Senhor da minha vida e inclusive da vida dos meus filhos. Hoje, com 34 anos, né, a gente começa a perceber isto. A experiência vai nos ensinando isso. Na nossa juventude, na nossa mocidade, a gente está cheio de ideias, cheio de vigor e parece que tudo vai dar certo. Não, não vai. Não exatamente como você quer, mas como Deus quer. Por que eu estou falando isto? Conhecer a Cristo. A vida eterna é conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo implica em cumprir os seus mandamentos, ter prazer de ser amigo dele, como nós acabamos de ler na liturgia. Se sois meus amigos, fareis o que vos mando. Desta forma, Ele quer ser nosso Senhor. Ele quer dirigir a nossa vida. Jesus Cristo talvez está dizendo: venha, deixe tudo que te atrapalha, confia a tua vida a mim. Talvez você está cheio de planos, talvez você está cheio de propósitos para a sua vida, talvez você está cheio de ideias, ideais maravilhosos. Descansa em mim, pode ser? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e Ele tudo fará. Quão difícil é para nós como homens, muitas vezes deixar a nossa vida nas mãos do Senhor. Quão difícil é para nós como jovens, cheios de força, de energia, de talento, ali não é a força mental, os dons, os talentos estão ali a todo vapor, e nós queremos fazer, e nós não tem barreira para nós. Quão difícil é para você dizer: Senhor, eu quero deixar tudo isso, eu quero seguir o Senhor, eu quero fazer a tua vontade, e se a tua vontade for que eu deixe tudo isto, amém, que assim seja. Quarta-feira estávamos falando, quantos jovens muitas vezes estão tristes, não sabem que estão, mas estão tristes porque talvez Deus está chamando eles para um ministério específico, dizendo: venha, eu quero que você me sirva, eu quero que você se enganje no ministério efetivamente. Mas há toda uma pressão social para ser alguém, para ter aquela conta bancária recheada de dinheiro, talvez de dólares, e talvez ter ali a sua profissão reconhecida socialmente, enquanto Deus está chamando ele para ser talvez um desconhecido, mas alguém que está realmente fazendo uma obra valorosa, que é pregando o Evangelho. Mas muitas vezes nós dizemos não, jovens dizem não, eu disse não muitas vezes para o Senhor. É claro que Deus é soberano. Quando eu entendi que Deus estava me chamando efetivamente, eu já estava com 26 anos, eu falei: Senhor, eu sou muito velho. É claro que não era, né? Mas eu pensei: Senhor, eu sou muito velho, porque eu achava que eu poderia ter ido com 18, 19 anos, logo depois de servir as Forças Armadas. Eu saí, tentei ir para o seminário, mas não deu certo, na verdade, enfim, e quando com 26 anos, eu falei: Senhor, não, eu estou muito velho agora, né? Todas aquelas dúvidas e justificativas que a gente coloca, mas perdi tempo. Claro que Deus tem tempo para todas as coisas, mas correndo atrás de coisas passageiras, eu perdi tempo na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não dobrei os meus joelhos ao Senhor e disse: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Talvez podemos ter pessoas hoje aqui, nesta noite, que ainda não dobraram os seus joelhos ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não disseram: Senhor, eu quero ser teu servo, eu quero ser teu amigo, eu quero conhecer efetivamente ao Senhor.
Portanto, para ter acesso à árvore da vida, você precisa passar pelo processo de lavagem do sangue do Cordeiro, conforme diz a minha versão, para poder ter acesso à árvore da vida. E quando você tem acesso à árvore da vida, nos fala no versículo 2 e 3, que no meio da sua praça, de uma e outra margem, da praça da cidade, do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Fica implícito aqui, tanto o texto de Gênesis que nós lemos, quanto esse texto aqui de Apocalipse, que esta árvore da vida, ela vai servir para alimento e bem como para a cura das nações e dos povos. A verdade aqui é a seguinte, irmãos: no estado eterno, toda a maldição que havia não haverá mais. Toda a maldição que existia já não existirá mais. Toda dor, todo peso, todo pecado, toda fome, toda doença, tudo aquilo que nos atrapalha de viver e de servir ao Senhor, já não existirá mais. Todas aquelas coisas que nós sentimos e vivemos como humanos que somos, o Senhor vai limpar, o Senhor vai enxugar de nós toda lágrima. Diz aqui no versículo 3, nunca mais, versículo 3 do capítulo 22, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam deles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqui há um tempo de glória, há uma eternidade de paz e de alegria, onde nós vamos estar vivendo eternamente, sem doenças, sem qualquer tipo de situação que venha debilitar a nossa saúde, ou passando fome, ou necessidade de alguma coisa, de limitações, porque o acesso a esta árvore da vida nos dará condições de tudo isto. Não somente isto, todos aqueles que forem lavados pelo Cordeiro não terão acesso tão somente à árvore, mas também a entrar na cidade pelas portas. Entrar na cidade pelas portas. Eu não vou poder pular o muro dessa cidade. Não tem como cavar um buraco por baixo, somente há uma porta. E esta porta, Jesus vai dizer, eu sou a porta. Não é? Eu sou a porta. Somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro poderão entrar nessa cidade. Percebam que no versículo 15 vai dizer, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fora, ou seja, aqueles que não vão entrar, são aqueles que vão insistir em não querer servir ao Senhor. Ou seja, vão insistir em não dobrar os seus joelhos, ou vão permanecer da maneira como estão. No versículo 11 do capítulo 22 vai dizer, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Existem duas condições aqui, existem duas classes de pessoas, aqueles que buscam a santidade, buscam a justiça e aqueles que rejeitam isto, aqueles que querem continuar vivendo na imundície e também na injustiça. Esses não entrarão. Aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que rejeitam o mandamento do Senhor, esses não entrarão. Tem uma lista, uma breve lista deles aqui, como nós já lemos no versículo 15. Porque simplesmente não quiseram adorar a Deus. Como nós dissemos, simplesmente não quiseram se dobrar ao senhorio de Cristo. E como eu falei anteriormente, irmãos, esta é uma tendência que eu e você, nós temos. E mais uma vez eu digo, me perdoe se eu estou sendo pedante, mas é uma tendência nossa. Lembrem, por exemplo, o que acontece aqui no versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi,
prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O anjo que estava ali, orientando João, revelando a João todas essas coisas, o que João faz? Ele se dobra diante do anjo. Irmãos, nós temos a tendência de nos dobrarmos diante de tantas coisas. Nós temos a tendência, o ser humano, ele tem a tendência de se dobrar, de fazer deuses na sua vida de tantas coisas. Pode ser o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua religião, o seu dinheiro, o seu carro, o seu propósito. Mas pastor, poxa, nós somos seres humanos, né? Isso acontece, né? É claro que acontece. Erros acontecem, ok? Mas, se vocês perceberem, no capítulo 19, versículo 10, Apocalipse 19, versículo 10, vamos ler o versículo 9 também. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou o conservo teu e dos irmãos, que mantêm o testemunho. Adora a Deus. E no versículo 9, do capítulo 22, lá no final do versículo 9, vai dizer: adora a Deus. Essa situação do versículo 9, capítulo 22, não foi a primeira vez que João fez isso. Porque João viu alguma coisa um pouco mais colorida, um pouco mais brilhante, porque tocou os seus olhos, ele se dobrou para adorar. Mas pastor, nós somos seres humanos. Sim, mas no capítulo 19 ele fez a mesma coisa. Será que ele não conseguiu aprender no capítulo 19? Será que ele não conseguiu olhar para aquele momento, eu tenho que adorar só a Cristo, mesmo que seja brilhante? Sim, é um ser de luz, é um anjo do Senhor, ele está trazendo verdades, ok, isto é ótimo, isso é maravilhoso, mas eu não vou me dobrar a ele. Mas ele faz a mesma coisa no capítulo 22, porque essa é uma tendência humana. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Ter um trabalho não é pecado. Deus talvez está te dando uma condição maravilhosa, mas não torne isso um Deus para você. A sua religião talvez seja maravilhosa. Estarmos aqui na Igreja Batista da Graça, que coisa maravilhosa. Estarmos aqui cultuando a Deus, e glórias a Deus, e ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, e somente ao Deus triuno. Amém, mas não tornemos este momento, não tornemos esta reunião, não torne o seu ministério um Deus para você. Isto não é um Deus, somente a Cristo toda honra e glória. Não torne a sua família um Deus, não torne o seu filho um Deus, não torne os seus planos um Deus. Meu irmão me ligou hoje. E aí, Márcio, como é que está aí, beleza? É aniversário, tal, o que vai ter na igreja? Vai ter festa, vai ter um culto de ação de graça ao pastor? Eu falei: rapaz, ele é de um outro movimento, ele está indo em outro movimento, e eu disse: rapaz, é que neste movimento é muito normal fazer o culto de ação de graças ao pastor, né? Tem todo um culto, mas eu falei, e às vezes acaba meio que endeusando o homem. Isso pode levar um pouco para um endeusamento da pessoa. E conversamos um pouco sobre isso. Ele falou: é verdade. Nós somos na Igreja Batista, nós talvez não temos muito isso, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Adora a Deus. Percebe? João estava passando ali, estava num clima, num ambiente tão espiritual, num ambiente onde Deus estava revelando um livro tão complexo como o livro de Apocalipse. E João tem uma atitude 2 vezes de se dobrar diante de um anjo, um ser, uma criatura. Se ele fez isso, irmãos, naquele contexto, naquele momento, naquela realidade, nós não vamos fazer na correria do dia a dia. Será possível que eu não vou fazer na correria do meu dia a dia? Muitas vezes me esquecendo das coisas espirituais, muitas vezes nas preocupações justificáveis que são.
Eu não vou esquecer muitas vezes que aquilo não deve ser um Deus para mim, e eu preciso descansar no Senhor. Não é possível? É claro que é. É claro que é. Portanto, os que ficam fora da cidade são somente aqueles que ainda não entenderam que a nossa vida, que o fato de estarmos aqui, o fato de existirmos é para a glória de Deus, para adorar a Ele. Mas este coração humano não entende isto. Este coração humano não quer isto. Deus nos fez para adorá-lo, mas na nossa ignorância e o pecado que assolou a raça humana não me permite pensar assim. Lembro na semana passada que falamos, Deus está fazendo algo novo, um novo céu, nova terra, uma nova cidade. Deus está fazendo um novo povo. Deus quer lhe dar um novo coração. Se nós já temos um coração renovado e transformado, nós vamos entender o que é adorar a Deus. Se você ainda não tem, se alguém ainda não consegue viver a sua vida para a adoração a Deus, constantemente, mesmo em falhas e erros, é porque lhe falta essa transformação. Falta esta transformação no sentido de ter este novo coração em si mesmo. Mateus 28:11. Nós já temos falado, e eu sempre vou falar sobre isto, não é? É o convite do Senhor e aí alguém vai dizer, mas pastor, o que isso tem a ver, né? Perdão, é Mateus 11, me perdoe, irmãos, 11:28, eu inverti aqui, perdão, Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados, já talvez é o terceiro domingo que eu falo sobre esse verso aqui, ou mais até. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, eu não me sinto cansado nem sobrecarregado, hein? Talvez você está cansado do seu trabalho, sobrecarregado de tarefas, não é? De responsabilidades. Talvez tudo isso pode ser uma realidade na sua vida. Mas a coisa aqui é a seguinte: o Senhor Jesus Cristo não está falando disso. Porque você pode estar cansado do seu trabalho, talvez até dos problemas, mas pega uma semana, vai dar um passeio, você volta com as energias, a bateria recarregada, tudo renovado. Você pode estar sobrecarregado de muitas tarefas, de responsabilidades, distribui essas tarefas e responsabilidades. Daqui a pouco você vai perceber que, com o tempo, tudo isso vai passar e está tudo certo. É claro que Jesus não está falando de questões físicas, materiais ou financeiras. Jesus não está falando do dia a dia do qual nós estamos vivendo. Jesus está falando do seu coração, do meu coração. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você já está cansado de buscar um propósito para a sua vida e você não encontra. Você está cansado de perceber que tudo que você faz não lhe dá, de fato, o prazer e a satisfação que você almeja. Sabe por quê? Porque o seu coração ainda está velho. Ou, melhor dizendo, você precisa de um novo coração. Você precisa de um coração que entende que o propósito da nossa vida é adorar a Deus, não adorar as coisas. Porque se você está sobrecarregado, se você está cansado do seu trabalho, é porque você mesmo se sobrecarregou de coisas. Você mesmo admitiu para você funções e tarefas que talvez foram demais. Agora você está cansado de não ter paz? Você não está sobrecarregado do fato de você buscar e não conseguir?
o Senhor Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, eu vou lhe dar um novo coração. Vinde a mim, eu vou lhe dar um novo propósito. Vinde a mim, eu vou te dar um propósito real e verdadeiro. E sabe qual é? Servir a Ele. Servir a Ele. Porque no capítulo 22, no versículo 4, versículo 3, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3 vai dizer: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, ou na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Os seus servos o servirão por quanto tempo? Eternamente. Eternamente. Vamos servir ao Senhor eternamente. Quem vai servir ao Senhor? Todos que entrarem pela porta. Por quê? Porque receberam um chamado. Porque entenderam que a vida cristã está mais do que as cargas ou as sobrecargas deste mundo aqui. A vida cristã, o prazer da vida está realmente em servir ao Senhor e ter o desejo e a perspectiva de servir eternamente a Ele lá nos céus. Eu vou servir a Cristo eternamente. Às vezes nós vamos trabalhar e olhamos, poxa, já vai acabar, que bom, vou para casa. E o nosso prazer é chegar em casa. Acabou a minha jornada de trabalho, que bom, não é? Porque eu sei que ali em casa é o meu descanso. Aquele trabalho ali é um tempo onde muitas vezes isso cansa. E eu quero chegar em casa para descansar. Irmãos, na eternidade não tem tempo para descansar. O nosso serviço em adoração ao Senhor vai ser eterno. Quem quer isto? Quem deseja isto? Senão aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, cujos corações foram renovados, as suas vestiduras foram limpas, os seus pecados foram exterminados pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, dando-lhe um novo propósito, um novo coração, uma nova vida, novas prioridades, nada mais relacionado a esta terra, mas tão somente dizendo: Senhor, olhando firmemente para Ti, autor e consumador da fé, eu quero servir a Ti eternamente. Os lavados do Cordeiro, portanto, terão acesso à árvore da vida, porque passaram pela lavagem do sangue do Cordeiro, das suas vestiduras, dos seus pecados, foram limpos por Cristo. E terão acesso à cidade santa, terão direito a entrar pelas portas para essa cidade que o Senhor Jesus mesmo está planejando, está construindo para nós. Por quê? Porque nos deu nova vida. Ele mesmo lavou as nossas vestes, lavou o nosso coração, mudou a nossa mente para servirmos e adorarmos somente a Ele. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora, pensando exatamente neste tempo, neste momento, na obra do Senhor Jesus Cristo, que Ele realizou a nosso favor, que Ele se entregou por nós, e assim podemos ter acesso à vida eterna. Podemos ter acesso, então, ao estado eterno, juntamente com Deus, na sua glória. Que Deus nos abençoe. Terminamos hoje esse livro de Apocalipse, e assim, que esta palavra, como nós falamos, várias dúvidas podem surgir, mas que fique aqui, sempre falando aos nossos corações, o desafio de pensar nesse livro, não somente para o futuro, mas para agora, dizendo: você já tem a certeza da vida eterna? Nós não sabemos exatamente como vai ser, quais são os processos, nós temos uma ideia e queremos ficar firmes nessa ideia, mas a pergunta mais séria é: você tem certeza de que você estará na vida eterna com o Senhor? E se você tem certeza, por quê? No que está baseada esta certeza? Se você morrer agora, se você partir agora desta terra, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti e a Teu Filho verdadeiro, Jesus Cristo. Você já conhece a Cristo? O testemunho é este: que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Você já tem a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você já conhece a Ele? Se sim, amém. Se não,
tome uma decisão ao lado de Cristo, ainda hoje, e entregue a sua vida a Ele, para ter acesso à árvore da vida, ou seja, à vida eterna, e entrar pela porta da cidade, para gozar das bênçãos eternas com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Muito obrigado a Deus por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez, obrigado a Deus por cada irmão que aqui chegou. Dá-nos a Tua graça também agora para o tempo da ceia que vamos tomar, que em tudo o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Abençoe-nos, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.